eu quero chamar ela, que é contadora, pós-graduada em Planejamento Tributário e Gestão Financeira e Controladoria, além de ser uma das sócias da CTD, tá? Que é a consultoria ali, o escritório de contabilidade das minhas queridas gêmeas. Ela que não é a gêmea, mas é a irmã mais velha que manda em tudo ali. Senhoras e senhores, recebam aqui, no Descomplica de Fevereiro, minha amiga gigantesca, minha irmãzinha. Olha, foi perfeito se não falasse que é a irmã mais velha. Essa parte não precisa comentar. É que, por mais que pareça, não são trigêmeas, né? Todo mundo fala, Não somos. Eu sou a excluída. Essa é a verdade, pessoal. Não, você é incluída, é o contrário. Dai Castro, @ Dai Castro Contadora no Instagram, minha irmãzinha querida, mãe do Bielzinho, mãe do meu sobrinho Bielzinho. Muito obrigada aqui, gente. Olha, mais de 1000 pessoas já. Tô vendo aqui, ó, 1005 pessoas. Dá para a gente ficar com o coração acelerado. Mas eu estou muito feliz de estar mais uma vez aqui. A Contimate, para mim, é minha casa, então sempre me sinto muito à vontade. O pessoal já é muito meu amigo, então eu estou muito feliz em novamente poder contribuir com todos vocês. E eu espero que essa galera aqui já esteja fazendo essa bendita DIF para poder entregar. Ou o pessoal está esperando nossas orientações para começar a entregar, hein? Eu estou curiosa também em relação a isso. Afinal de contas, o prazo já está apertado. É verdade, hein? Hoje vamos fazer o velório desse negócio aí? Olha, porque ano passado a gente fez festa, comemorou, e o que aconteceu? Tivemos que estar aqui novamente entregando essa bendita que ninguém aguenta mais. Verdade, né? Tomamos um susto, achamos, né? Comemoramos o gol antes do juiz apitar ali e dançamos, né? Pois é. Então, a gente, por enquanto, precisa entregar esse mês também. E é isso, né, gente? É declaração atrás de outra. Daqui a pouco, o mês que vem, já temos DEFIS também para entregar. Daqui a pouco vem ECD, ECF e fala, o nosso ano, na verdade, demora de acabar, porque a gente ainda está vivendo 2024. Verdade. Para o pessoal que está falando do material aqui, ó, a gente não vai perder muito tempo tirando as dúvidas sobre o material. A produção vai colocando os links aí para vocês. Vocês vão, vai comigo, tá? Fica calmo que a gente vai liberar o material para todo mundo, tá bom? Muita gente falando que já te conhece aqui, Dai. Então, obrigado aí todo mundo por isso. E, Dai, muito obrigado por você estar com a gente aqui, disponibilizar o seu tempo para trocar conhecimento com essa galera, tá? Muito obrigado mesmo. Você sabe o quanto a gente é feliz em ter vocês aqui com a gente, por toda a história que vocês têm junto com a Contimate, né? É recíproco, viu? Obrigado, aí, obrigado mesmo. Começar, então? Bora, eu tô indo agora, eu volto no final da sua palestra. Como que você vai querer fazer, Dai? Você vai querer já deixar aberto para o pessoal colocar dúvida ou a gente coloca 20 minutos no final ali para o pessoal de perguntas e respostas? Qualquer coisa eu já vou respondendo. Já vai respondendo a galera? Então, beleza. Se precisar de alguma ajuda, só gritar que eu volto. Show? Certinho, muito obrigada. Tô acompanhando vocês. Beijo, gente. Até daqui a pouco. Tamo junto. Obrigado, Dai. Valeu. Beijo. Até já. Bom, vamos começar aqui, então, nossa palestra sobre a DIRF 2025. E com fé em Deus, será a última que a gente vai entregar. A gente não está aguentando mais, temos muitas obrigações para cumprir. E o problema aqui, na verdade, é a redundância de informações que a gente tem, não é mesmo? Então, vamos começar aqui. Maurício já me apresentou. Para quem ainda não me conhece, fica aqui meu Instagram também, Dai Castro Contadora, que lá eu compartilho diversas novidades da nossa área, tá? Bom, vamos começar aqui então com a extinção da DIRF. Vamos lá na IN, de que trata, e fala o seguinte: a declaração do imposto de renda sobre a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, a DIRF, de que trata a instrução normativa, será substituída em relação aos fatos ocorridos a partir de janeiro de 2025. Então, a nossa DIRF agora, nós vamos apresentar referente
tudo que ocorreu de 2000 a DIRF. Nós teremos o quê? Um novo quadro, um novo ciclo que vai iniciar aí o MIT, que daqui a pouquinho a professora... Isso dentro da DCTF Web. Esse será o nosso novo cenário. Na verdade, a gente ainda está vivendo esse processo. Tá travando aí, gente? Bom, gente, voltei aqui. Desculpa, mas ao vivo é assim mesmo. Vamos seguir aqui com o nosso tema de hoje, tá? Então, o que temos para hoje é a extinção da DIRF. Então, acredito que agora, finalmente, a gente pode já comemorar. O que eu quero agora aqui conversar com vocês. Nós sabemos de todas as regrinhas que a gente precisa ter em relação à DIRF, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Só que eu gosto também de comentar com os alunos a respeito de como que vocês fazem esse processo de envio, como que vocês se organizam. Por que eu estou dizendo isso? A DIRF é uma declaração que não envolve apenas um único departamento. E o fiscal envia, como a gente tem na maioria das declarações. Então, se eu tenho um SPED fiscal, a gente sabe que é do departamento fiscal. Um E-social é do departamento pessoal. E a DIRF? A DIRF, como a gente tem informações de diversos departamentos, o que acontece aqui? A gente precisa de uma organização muito maior, tá? Então, comentem até aqui como é que vocês fazem para poder se organizar, quem é o departamento que faz esse envio, porque muitas vezes o pessoal da folha de pagamento tem X empresas. Só que tem empresa que não tem funcionário, não tem prolabore, não tem nenhum tipo de movimentação. Só que, por outro lado, no fiscal, de repente, tem um contábil, não faz. Então, a gente precisa o quê? De ter uma relação de todas as empresas. E nem sempre esses departamentos, eles estão cientes de todos os clientes que têm. Por isso é importante ter uma figura ali, uma pessoa responsável por centralizar todas essas informações, tá? Isso daqui é bem importante. Para o quê? Quando acontecer lá em março, deixa eu ver aqui o recibo. Ixi, cadê? Não foi enviado. Fiscal, por que você não mandou? Eu não faço nada do fiscal dessa empresa. IDP. E assim vai, tá? Então, é algo que eu me preocupo, que é em relação à organização dessas informações, porque é imprescindível, tá, gente? E também se atentem o arquivo, se é o arquivo correto de determinado ano, porque pode acontecer. Fui lá no meu sistema, salvei o arquivo de 2023, mandei. Acontece, gente, tá? Então, a gente precisa, sim, nos organizar cada vez mais. Às vezes a gente está naquela ansiedade de querer fazer a entrega, se livrar logo dessas declarações, mas tira um pouquinho de tempo, tá? Às vezes 10, 15 minutinhos, que seja uma planilhinha só para a gente ter certeza de que essas informações realmente foram enviadas, tá bom? Então, vamos aqui continuar em relação à obrigatoriedade. Lá na IN fala que nós precisamos fazer o envio, tá, dos pagamentos sujeitos à retenção. E a retenção não tem só de funcionário, de sócios, também temos retenção em relação à nota fiscal, em relação a aluguéis. Então, veja só que são informações muito abrangentes. Nós precisamos enxergar a empresa como um todo e ver se ela é obrigada em algum daqueles casos, certo? Temos também em relação à distribuição de lucros, que é um tema que muita gente acaba fazendo confusão, tem dúvida se precisa enviar, se não precisa enviar, e a gente também vai falar a respeito dessa distribuição de lucros, tá? Deve ser apresentada de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica, de forma que consolide todas as informações das filiais neste único arquivo. Ou seja, se você tem clientes com filiais, é centralizado tudo na
matriz. E o prazo já está aí no nosso último dia de fevereiro. Já estamos praticamente na metade do mês, então se antecipem para fazer essa entrega, porque sim, tem multa e a gente vai comentar sobre isso já já, tá bom? Tô vendo aqui o pessoal comentando, tem lugar que é o departamento pessoal que faz o envio, e é isso daí, gente, não tem certo, não tem errado. É questão de organização mesmo do escritório em específico, certo? Tá travando ainda, gente? Vi aqui comentário que tá travando. Para mim aqui por enquanto tá normal, tá? E boa tarde para quem tá entrando aí agora. Mesmo com as informações em e-social, a REINF precisa entregar em e-social e REINF precisa entregar DIRF? Então assim, gente, por enquanto, o que a gente teve? Informações redundantes. Então, a mesma informação a gente envia em mais de 2 declarações até. Então, por exemplo, eu tenho ali minha folha de pagamento. Fiz o envio do e-social dela. E lá dentro tem todos os eventos. Inclusive, tem o imposto de renda, o salário, tem todas as remunerações dele. Pois bem, agora, mesmo já tendo feito o envio pelo e-social, a gente também vai precisar fazer o envio na DIRF e de lá a gente extrai o informe de rendimento. E, gente, é muito importante a entrega da DIRF. A gente vai falar também em relação aos cruzamentos com as demais declarações. E uma delas é a declaração anual da pessoa física, lá no imposto de renda da pessoa física. Isso daqui está diretamente ligado. Então, imagina só, você está ali fazendo sua DIRF e chegou uma determinada época que vocês trocaram de sistema, gente. Isso daqui é um terror. Troca de sistema do decorrer do ano. O que temos aqui? Informações em 2 lugares. Só que quando a gente faz declarações anuais, a gente precisa de um único arquivo, uma única informação, e daí começa aquela pequena confusão, não é mesmo? De metade está num canto, metade está no outro, e a gente precisa fazer a unificação de tudo isso. E se a gente não informa tudo certinho, o que acontece? Essa pessoa tem grande chance de cair na malha. E adivinha de quem ela vai atrás? É claro que é da contabilidade. Ué, vocês mandaram errado, o que está acontecendo? Eu fiz de um jeito na minha declaração, foi enviado de outro. Ou até mesmo, ao olhar seu próprio informe, ela vê que tem algo ali que está diferente, que não está batendo. Então, por isso, é muito importante que a gente confira essa DIRF. Eu, particularmente, eu gosto mais das declarações mensais, como a gente tem agora a REINF, a gente tem e-social. Por quê? Na hora que a gente está fazendo ali nosso fechamento durante o mês, é mais fácil a gente já fazer essa conferência. Então, eu sei que eu tive tantas notas com imposto de renda, tá? Com as demais contribuições retidas. Eu vou lá e já vou fazer o meu envio da minha declaração, tudo bonitinho. Agora, quando a gente tem declarações anuais, de repente a gente bate o olho, que estranho isso daqui, minha base de cálculo não está batendo. O que aconteceu? Será que foi enviada essa guia? Porque também tem isso, né? Será que foi enviada? O cliente não pagou. Eu vou lá, dar uma olhada na minha DCTF para as empresas que são obrigadas a fazer esse envio. O que está acontecendo? Então, assim, quando a gente fala de um ano todo, é muito difícil da gente lembrar o que realmente aconteceu. Tem empresa, por exemplo, que só teve uma única guia. E aí? Será que você vai lembrar daquela empresa que de repente foi em janeiro lá de 2024 e você vai lembrar, ou se você não anotou, não tem algum parâmetro, alguma coisa para te alertar a fazer o envio desta declaração, tá? Então, pelo menos para mim, questão de organização, de eficiência mesmo dessas informações, eu acredito que enviando tudo mensalmente é muito melhor, tá? Sim, gente, esse ano é o último. Vamos comemorar, mas eu vou esperar para comemorar mais lá para frente, viu? Que eu não quero ser surpreendida, mas, gente, agora eu acredito que ninguém vai voltar atrás, não. A gente já tem o Meet aí também, que tá ali, né? A gente está aguardando ainda.
mas as coisas já estão fluindo. Já tivemos mais um ano aí com essa bendita DIRF e também com o fim da DCTF. Então, a gente tem o que aqui? Esse processo de extinção dessas declarações que há um bom tempo a gente está aguardando por isso. E, gente, é muito tempo que a gente tem para poder fazer entrega de obrigações. Às vezes a gente acaba tendo muito mais tempo para fazer obrigações acessórias do que o quê? A nossa obrigação principal, que é a apuração dos tributos, envio dessas guias e tudo mais. Então, o nosso mês, para todos os departamentos no geral, é um mês muito carregado, são muitas informações que a gente precisa prestar. Além de informações para o fisco, também tem as informações para o nosso próprio cliente, certo? Então, a gente precisa realmente ter essa baita organização para que a gente consiga dar de conta de tudo isso, certo? Meet, pessoal, para quem está com dúvida, será da nossa palestrante a seguir, tá? Por enquanto, a gente vai tratar aqui somente da GIRF, mas aguarde a ansiedade, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena, viu? A professora é excelente, então fiquem aí esperando, porque logo em seguida ela já vai estar aqui. E agora, folha de pagamento, tá? Não é minha especialidade, folha de pagamento, mas não tem como falar de DIRF sem falar sobre a folha de pagamento. E, às vezes, até a maior parte de informações vem da folha, tá? Então, normalmente, a gente tem o quê? Bastante funcionário, nós temos os prolabores, e isso é o que as pessoas normalmente ficam mais em cima por conta do informe, que já temos aí o nosso imposto de renda, certo? Então, daqui a pouco tá todo mundo pedindo esses informes. Então, vamos lá. Imposto de renda descontado do salário e prolabore, participação nos lucros, plano de saúde descontado em folha, pensão alimentícia, tudo isso a gente precisa informar lá dentro da folha ou lá dentro da DIRF, certo? E, gente, eu vejo muita gente também falando a respeito de bases de cálculo, de fato gerador, de imposto de renda. Então, assim, fato gerador do IR, tá? É o pagamento. O que acontece aqui? Então, vamos supor, eu tenho uma empresa que ela é regime de competência na folha de pagamento dela. Significa o quê? Que ela paga o salário dentro do próprio mês. Então, folha dezembro, pagou lá dia 30 de dezembro, por exemplo, dentro do mês. Nesse caso, DIRF 2023. Só que, se essa empresa fizer o pagamento no 5º dia útil, o que acontece aqui? Nós teremos uma DIRF de 2024, certo? Então, quando a gente vai fazer a entrega da DIRF, a gente precisa olhar pelo pagamento e não pela competência dessa folha. A maioria das empresas realmente pagam no 5º dia útil, então a gente pode ter essa divergência. Até quando a gente emite um relatório do sistema de folha, tem lá uma ficha financeira, vem lá os salários, todos os eventos daquela folha de pagamento. Se a gente for seguir por ali, vai ficar errado, tá? Quando essas empresas, elas fizerem pagamento somente no 5º dia útil do mês seguinte à competência da folha. Então, aqui vai ficar errado. O que a gente precisa ver é em relação ao pagamento dessa folha, certo? É isso que a gente vai precisar fazer o envio da DIRF, tá? Para poder a gente não ter essa confusão do que foi pago. O que eu vejo aqui que é um ponto ruim, um ponto difícil da gente conseguir ver, é realmente esse pagamento. Porque, assim, a gente consegue fazer o parâmetro no sistema. Basta falar, olha, essa empresa aqui é regime competência, essa empresa aqui é regime caixa. Mas será que essa empresa está pagando no dia certo? E se estiver pagando errado? Tá? A Receita pega? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o importante é que a gente tenha a orientação de fazer o que é certo e também orientar a empresa.
E para isso, mais uma vez, união dos departamentos. Quem é que sabe desses pagamentos? Principalmente o pessoal do departamento contábil na hora de fazer a contabilização da folha. Se o contábil sabe que sua folha é competência e está pagando em dias diferentes, opa, vou avisar o pessoal do DP, tá, gente? Então, se comuniquem. Isso vai ser importante para fluir cada vez mais todo esse processo e com certeza vai eliminar muito ruído de comunicação, a falta de informação também, certo? Vamos lá. E a gente fala muito de retenção, só que a legislação também fala aqui, ainda que não tenham sofrido retenção do imposto, vamos lá, rendimento do trabalho assalariado, sem retenção. Quando o valor pago durante o ano calendário for igual ou superior a R$ 28.559,70. Trabalho sem vínculo empregatício de aluguéis e royalties, acima de 6 mil pagos durante o ano. Dividendos e lucros pagos. Valores pagos a titular ou sócios de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto prolabore e aluguéis. Então, vamos lá. O que acontece aqui? A gente vai ver primeiro retenção. Teve retenção? Não temos dúvidas de que precisa fazer o envio da GIF. Combinado? Só que tem casos de empresa que não tem nada de retenção, só que a gente precisa dar uma olhadinha se ela não está enquadrada em alguma norma ali que fale, olha, você precisa fazer um envio. Uma delas é, por exemplo, quando a gente tem aqui um rendimento maior do que esses 28.559,70, como, por exemplo, dentro da folha de pagamento mesmo. E o que muita gente faz, até assim por ser mais conservador, é de falar, olha, eu preciso enviar, mesmo que eu tenha minha folha de pagamento com valores baixos, não são salários tão altos, eu vou fazer um envio da DIFRE para poder não ter problema nenhum, até porque se essa pessoa quiser fazer o imposto de renda dela, já vai ter as informações lá dentro da Receita, vai estar tudo na sua base, e aí a gente vai ter menos problemas, porque eu já enviei um informe de rendimento para ela, que já foi transmitido, tá? Então, eu vejo que tem muito escritório que acaba fazendo isso. Eu vou fazer o envio, mesmo que eu não seja obrigado com as informações que eu tiver, tá? Também em relação aqui a esses valores de 6 mil. Então, eu tive um aluguel, não tenho retenção, não tenho nada. Mas é um aluguel de R$1.000. Se você pagar de janeiro a dezembro, já são 12 mil. Então, precisa colocar lá dentro da GIF. Vai colocar o valor do rendimento. Não vai ter nada de imposto de renda, porque não atingiu ali o valor que precisa para fazer o cálculo do IR. Mas, mesmo assim, precisa informar. Então, atingiu 6 mil anual, tá, gente? Não é valor mensal, é anual, a gente coloca lá dentro da DIF, tá bom? Temos aqui isso, Janaína. Acontece que temos casos, já vou até aqui antecipar em relação, por exemplo, à distribuição de lucros. Na distribuição de lucros, o que a gente tem aqui dentro da GIF? Fala o seguinte, a gente vai precisar informar a distribuição quando a empresa for obrigada à entrega da DIF. Se for por conta da distribuição de lucros, não vai precisar fazer o envio. Mas aí é aquele mesmo pensamento. Eu prefiro mandar porque esse sócio vai fazer a declaração de imposto de renda. Aí, cada um decide o que acha melhor fazer, mas a obrigatoriedade mesmo não vai ter, tá? Então, por isso que a gente precisa entender quais são as regras de fato. Esse sócio, ele não teve distribuição de lucro, mas não teve um rendimento tributável. Vou informar? Posso informar. É obrigado? Ele não é obrigado. Mas a partir do momento que qualquer beneficiário ele tiver que informar, aí a gente informa todos os rendimentos. Então, por exemplo, se esse sócio ele faz uma retirada de prolabore, a gente vai informar o rendimento, vai informar imposto de renda,
E aí, consequentemente, é obrigado também a fazer o envio dessa distribuição de lucros, que eu vou mostrar aqui para vocês já já também como é que faz essa parte, tá bom? Vou respondendo aqui aos poucos as perguntas de vocês. Às vezes tem algumas que são repetidas, tá? Então eu vou olhando aqui e vou respondendo a todos. Pessoal, quem aqui nunca entregou a DIRF? Ou a maioria aqui já sabe, já fiz a entrega várias vezes? Me contem aqui no chat. Por que eu digo isso, tá? De repente, tem pessoas que nunca vi na vida, gente. Isso daqui, para mim, é tudo novidade. Então, se é novidade, já corre, porque essa novidade também já tem um fim aí, gente. Então, tem que aprender rápido e daqui a pouco é vida nova, tá bom? Quem for a primeira vez, não sei nem por onde começar. Isso daqui é um programa que a gente baixa lá no site da Receita Federal. Joga aí no Google, coloca download DIRF, baixa aí, ó, Camille. Nunca vi, já tô com medo. Dá um pouquinho de medo, mas é assim mesmo, tem que ir. Baixa o programa e lá dentro a gente fica brincando. Ó, tem rendimento tributável, tem rendimento que é isento e a gente vai aprendendo assim mesmo, tá? Então, primeiro passo, baixa o programa, tá? Vamos lá. Quando a gente baixa o programa e na hora que a gente vai abrir, olha só a informação que está aparecendo para o quê? A nossa felicidade. Então, dentro do próprio programa, ele já traz aqui para a gente em relação à substituição da declaração do imposto sobre a renda retido na fonte. Então, gente, aqui é mais uma confirmação, tá bom? É a primeira vez, porém, a gente precisa enviar, né? É a última, primeira e última. Vocês tiveram sorte, porque a gente já enviou diversas vezes e é sempre aquele momento de tensão, não é mesmo, gente? Deixa eu ver. Quando a empresa não tem movimento? Se não tem movimento, não vai precisar fazer o envio, tá bom? Sem movimento, não tenho que se preocupar, não precisa entregar nada de DIRF aqui, não. E temos aqui a telinha, assim que a gente abre, então tem essas três opções aqui. Uma nova declaração, dá para importar dados, tá bom? E restaurar a cópia. Normalmente a gente faz com sistemas, por favor. Tem muita informação, né? Tem empresa que é muito grande, então para fazer manual fica impossível. Então, via de regra, a gente tem um sistema, faz a importação desse arquivo para dentro da nossa DIRF. E aí, aqui a gente também tem informações que, na maioria das vezes, a gente não vai colocar nada, ou a maioria, quando precisa, é referente a plano de saúde. Mas olha só o que tem aqui, tá? Efetuou pagamentos a plano privado de assistência à saúde. Então, se seu cliente lá na empresa, ele paga plano de saúde, opa, efetuou. Administrador ou intermediador de fundo ou clube de investimentos. Instituição financeira que, na condição de depositária de crédito, efetuou pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior, sócio ostensivo de sociedade em conta de participação, união detém maioria do capital social, sujeita a voto, recebe recursos de Tesouro Nacional. E assim, é importante se a empresa ela se enquadra em alguma dessas hipóteses aqui, dá um clique, porque depois precisa habilitar alguns campos e se não fizer isso, não será habilitado, tá? Então, já checa aqui antes. Ah, Dai, não tive nada disso, então é só dar um ok e prosseguir, tá bom? Vamos lá. O programa. Olha aqui ele, gente, que bonitinho. A gente vai informar uma renda todo mês. Então, tem aqui se tiver previdência, pensão. Então, realmente, cada caso que for ali, a gente vai precisar fazer o envio dessas informações. Ele vem aqui mensalmente e depois totaliza o valor total. Então, o que eu aconselho vocês? Dá uma olhadinha no sistema, ou se vocês tiverem alguma outra
um outro caminho, vamos dizer assim, que vocês consigam fazer essa conferência é melhor. Como eu disse, a DIRF, ela tem ligações, faz cruzamentos com diversas obrigações acessórias. E aqui é fácil cair na malha, tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma DCTF, eu tenho aqui o fulano de tal, que recebeu 50 mil durante o ano. Ótimo, ele teve tanto de imposto de renda. Esse imposto de renda que está aqui, ele consequentemente vai estar numa DCTF das empresas que precisam fazer o envio, tá? Já foi enviado e-social com todas essas informações. Então, vejam só como que é importante a gente fazer uma conferência com o maior detalhe que vocês puderem da DIF. Daí, a correria é grande. Eu sei, gente, eu vivo isso, a correria realmente é muito grande. Mas a gente precisa tomar cuidado. Nós somos muito responsáveis, gente. Vocês não têm ideia da responsabilidade que a gente carrega. Na verdade, eu sei que vocês têm. Por isso que tem muita gente aqui. Não é mesmo? É por isso que vocês estão aqui, que sabem do tamanho da responsabilidade que vocês têm. Muita gente, ó, nunca na vida, nunca. Vamos lá. Aí, dando continuidade aqui, ó. Referente à distribuição de lucro, que às vezes as pessoas perguntam, eu não tenho campinho, onde é que faz o envio de tudo isso, ou não habilitou. O que acontece? Quando a gente vai informar um sócio, mesmo que ele não tenha um Prolabore, a gente precisa vir aqui no rendimento dele e colocar o código 0561. Esse 0561 é o código do DARF dele, tá? Colocou o código, coloca CPF, nominho dele, o que vai acontecer? Habilitar esse campo aqui, ó, de rendimentos isentos e não tributáveis anuais. E daí, outra dúvida. Qual campo que eu preciso informar? Lucros e dividendos, valores pagos a titular. Temos esses dois campos. São as mesmas informações, mas qual que é o certo você colocar? Depende do porte da empresa, não é regime. Eu vejo todo mundo não, né? Mas muita gente coloca o quê? Pelo regime tributário. É lucro presumido, eu vou colocar como lucros e dividendos, valores pagos a titular ou sócio, são as empresas do Simples Nacional e por aí vai. Só que aqui a gente está falando de porte. Então, o que pode acontecer? Uma empresa, ela é do lucro presumido, mas é uma ME, é uma microempresa, ele é uma empresa de pequeno porte, tá? Então, são portes. A gente não está falando aqui sobre regime tributário, certo? Dá uma conferida também em relação a isso para poder colocar no campinho certo aqui, tá? Principais dúvidas. Um empregado sofreu retenção do IR somente no mês das férias. É necessário informar todos os outros meses que não tiveram retenção na DIRF? Sim. Em relação ao beneficiário incluído na DIRF, deve ser informada a totalidade dos rendimentos pagos, ainda que não tenha ocorrido a retenção do imposto de renda em todos os meses. Aqui, férias, gente, é um caso assim muito típico. O salário só em si dele não incide imposto de renda. Então, quando é só salário, não tem o imposto de renda. Só que férias, como a gente tem aquele adicional de 1/3, o que acontece? O rendimento dele sobe um pouco, certo? E esse pouco que subiu, ele pode estar sujeito a imposto de renda. Então, vai ter que declarar, mesmo que seja em um único mês, certo? Vamos aqui. A empresa paga o plano de saúde no valor total para seus empregados. Precisa informar? Não tem valor assim informado. O empregado não poderá abater como despesa na DIRF, na declaração de imposto de renda da pessoa física.
Entretanto, se o empregado for beneficiário de plano privado de assistência à saúde, na modalidade coletivo empresarial, contratado pela fonte pagadora empresa, nesse caso, deverão ser informados os totais anuais correspondentes à participação financeira do empregado no pagamento do plano de saúde, discriminando as parcelas correspondentes ao beneficiário titular, tá? Então, o que acontece aqui? Tem empresa que acaba pagando 100% da assistência médica e tem outras empresas que vão fazer o desconto. Quando a empresa ela vai lá e fala, olha, não se preocupa, porque eu vou fazer 100% do pagamento dessa assistência médica, daí a gente não precisa fazer a DIRF informar esses valores, tá? Por quê? Como a gente não vai informar, quando essa pessoa for fazer o seu IR, ela não vai ter despesa a declarar lá também, já que não foi ela que fez o pagamento, mas foi 100% da empresa. Isso daqui acontece muito com sócio, tá? O sócio vai lá, tem o seu convênio, tudo bonitinho pela empresa, só que a empresa acaba pagando tudo. E quando chega lá no imposto de renda dele, o que acontece? Ah, eu tenho a minha despesa de assistência médica. Só que o que aconteceu, gente? Foi tudo lá no CNPJ dele. Então, a gente vai precisar separar isso. Se foi despesa do funcionário ou foi despesa da empresa. Se a empresa arcou com tudo, não vai ter nada no informe de rendimento dele, tá bom? Nercy. Boa tarde. Como ficará o informe de rendimento referente aos aluguéis a partir desse ano, se não haverá mais DIRF? A gente está aguardando esses informes porque a gente precisa do informe para o próximo ano também. Então, por enquanto, vamos ver como que vai ficar essa questão aqui. Célia, vamos ter que enviar as informações das operadoras de cartão de crédito? A gente precisa informar. Inclusive, sabe o que aconteceu? Veio um cliente tem pouco tempo. E aí, a gente foi ver e tinha uma DIRF pendente para fazer entrega. Só que a empresa não tem funcionário, tá? Não tem nada de retenção, então a gente deu uma olhada, aparentemente não tinha nada. Só que estava saindo essa movimentação financeira aí dela de cartão. Então, por isso que a gente precisa fazer o envio, tá? A gente olha assim, que é o que eu comentei aqui. O fiscal vai olhar só ali o fiscal, a nota fiscal, o DP é folha de pagamento, mas a gente tem essas outras obrigações também para poder informar dentro da DIRF, tá? Qual o prazo de entrega do comprovante de rendimentos pagos e do imposto sobre a renda retido na fonte? O comprovante deverá ser fornecido até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente ao dos rendimentos ou por ocasião da rescisão do contrato de trabalho, se esta ocorrer antes da referida data. E olha só aqui, a fonte pagadora que deixar de fornecer aos beneficiários dentro do prazo fixado pela legislação ou fornecer com inexatidão o comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte, ficará sujeita ao pagamento de multa de R$ 41 e R$ 43 por documento. Ou seja, não é somente fazer um envio da DIRF, ó, bonitinho, tô livre. A gente precisa também enviar esse informe de rendimento ao beneficiário. E essa multa aqui, ó, é por documento. Então, vamos lá, tenho 10 funcionários, é 10 vezes 41 e 43. São 20, multiplica por esse valor e aí vai. Tá? Então, além da gente se preocupar em enviar a DIRF, a gente também precisa fazer o envio desse informe de rendimento, tá bom? E agora vamos falar sobre a escrita fiscal. Na escrita, a gente também tem diversas retenções que a gente precisa fazer ali todos os meses. Temos já a REINF para poder fazer a entrega, mas também precisamos ainda
informar na DIRF agora no mês de fevereiro. Temos aqui o primeiro, imposto de renda retido, nota fiscal e aluguel. Na nota fiscal, gente, o fato gerador, ele é diferente quando a gente fala de folha de pagamento. Então, na nota fiscal, fala o quê? Do crédito, quando ocorrer. E o que a gente mais vê é na data de emissão de nota fiscal, tá? Então, via de regra, é esse o fato gerador do imposto de renda sobre a nota. Então, numa folha de pagamento, a gente viu que é diferente. E também em relação ao aluguel, que é o pagamento. Então, são fatos geradores diferentes. E quando é fato gerador diferente, na DIRF a gente também precisa obedecer de acordo com o fato gerador de cada um deles, tá? Então, aluguel, a gente obedece o regime de caixa, que é quando efetivamente houve o seu pagamento. Temos o PIS, COFINS, CSLL, que é o famoso PCC, as contribuições retidas. Essas contribuições, via de regra, a gente faz o quê? Pelo pagamento também, tá? Então, vamos lá. Determinada nota fiscal foi emitida em outubro de 2024. Eu fiz minha retenção de imposto de renda em outubro, só que essa nota foi paga somente em novembro. Então, eu tenho essa minha contribuição retida em novembro, tá? E assim, gente, quando a gente fala de declaração, ela é mais preenchimento. A regra de tributação, se eu tenho que fazer, data, isso daí a gente segue normalmente de acordo com o nosso fechamento. As declarações é como se fosse um copia e cola do que a gente fez. E aí a gente tem a nossa legislação que fala o quê? Ó, isso você coloca de determinada forma, tá? Mas é bom que a gente entenda também a legislação. Tá, e o fato gerador? Qual que é a minha base de cálculo? Qual data que eu informo? Tudo isso é importante para que você tenha um informe feito bonitinho, certinho, tá bom? Temos aqui IR de publicidade e propaganda. Embora tenha autorretenção, quem faz a DIRF é o tomador, tá? Então, temos essa exceção, como toda regra que a gente vê, sempre temos a nossa exceção. Então, quando a gente fala desse tipo de serviço aqui, a gente tem uma autorretenção. Mas, embora não seja o tomador, ele precisa fazer a entrega da DIRF. Outro ponto, tá? De repente, principalmente para o pessoal aí que é a primeira vez que vai fazer a entrega, quando a gente fala de DIRF, a gente tem que olhar para quem está tomando o serviço. Porque, de repente, você tem uma empresa que ela faz o quê? Presta serviços sujeitos à retenção. Se ela só presta e não toma, aí é outros 500. Não é o que a gente está falando aqui, tá? Quando é uma empresa prestadora que ela faz o que? A retenção, esses valores retidos a gente vai informar numa ECF. Na DIRF, a gente está falando de tomados, tá? É o que eu tomei. Então, eu não olho para a minha prestação de serviço, eu olho quando eu tomo esse serviço, tá bom? Só para esclarecer, principalmente para a galera aí que está começando agora em relação a essas questões, porque às vezes a gente se desespera à toa. Nem é aquela informação que precisa e a gente está correndo atrás e não é isso, tá bom? Então, é realmente, vamos olhar ali para os tomadores de serviço. Outra coisa, é bom fazer a escrituração bonitinha dentro do sistema. Para quê? Para quando chegar essas declarações, a gente já fazer o envio através de arquivo e não ficar informações soltas. Às vezes, na correria ali, não está entrando, vou fazer aqui a emissão da guia e mandar. Só que não é só guia que a gente precisa mandar. Nós também temos essa parte das obrigações acessórias para fazer o envio. Então, por isso que é importante que a gente tenha, sim, tudo bonitinho dentro de sistema, tá bom? O Pedro, se tiver IR na folha de dezembro, o pagamento será em janeiro do próximo ano. Devo lançar na DIRF ou fica para o próximo ano? Se o pagamento ocorrer somente em janeiro, aí a gente não vai informar, tá? Vai ficar realmente somente para o próximo ano. Mas,
como ano que vem não terá DIRF, então a gente não vai mais precisar fazer o envio, tá bom? Isso, Sandra. Quem faz as retenções é o tomador na sua DIRF. Exatamente, é o tomador. Fica errado se utilizar o fato gerador do PCC na data de emissão da nota. É que, pela legislação, o fato gerador mesmo é quando ocorrer o pagamento, tá? PIS, COFINS e CSLL tem que declarar na DIRF? Sim, quando for retenção, tá? Quando é pagamento do prestador ou que seja uma empresa comercial, não é o PIS, COFINS e a contribuição social isoladas, tá? É quando tiver a retenção desses tributos aqui, certo? Adriano disse que não está conseguindo ouvir o áudio. Os demais, eu acredito que tá tudo ok, né, gente? E aqui, fato gerador, conforme eu já mencionei aqui, então é crédito ou pagamento, o que ocorrer primeiro. Ocorreu, então a gente vai lá, até no nosso balancete, lá nos lançamentos contábeis, já vamos fazer a provisão, e ali nós já temos o fato gerador. Na contribuição, nós temos o fato gerador sobre o pagamento, então, portanto, podemos sim ter uma nota fiscal com IR de uma competência e a contribuição em outra competência, tá? E aqui é o que eu comentei agora há pouco sobre as maquininhas também, tá? Para a gente tomar cuidado, ver em relação a essa movimentação também, não olhar somente ali de forma isolada, fiscal, DP, distribuição de lucro, mas vamos reunir todas essas informações, tá? Então, aqui, por exemplo, por conta dessas retenções aqui, ó, gente, e retenção independente do valor? Ah, é um valor baixinho. Teve, gente, não interessa. Vai precisar fazer o envio, tá? Freitas, MEI é obrigado a entregar a DIRF? Pode ser que sim. Tem que ver se ele se encaixa em alguma dessas regrinhas aqui, tá? Porque ele não, a gente não pode falar, ele não manda DIRF. Porque se ele estiver obrigado a fazer o envio, tiver em alguma dessas hipóteses aqui, ele vai sim precisar fazer o envio, tá? E aqui, ó, não tem DIRF sem movimento. O próprio validador acusa erro, tá? Ah, eu quero enviar porque senão eu vou ter algum tipo de problema, mas sem movimento não tem, tá? Se tiver alguma movimentação, como por exemplo um prolabore, mesmo que seja ali de um salário mínimo, aí sim a gente consegue fazer um envio, tá bom? Para as situações especiais, a partir de janeiro de 2025, as informações relativas aos fatos ocorridos durante o ano calendário de 2025 deverão ser prestadas apenas por meio da FD-REINF ou e-social. A assinatura digital efetivada mediante a utilização de certificado digital válido é obrigatória para a transmissão da DIRF 2025 por todas as pessoas jurídicas, exceto as optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos, que é o nosso querido Simples Nacional. Para as demais empresas, nós vamos fazer o envio utilizando o certificado digital, tá bom? Marcel, essa DIRF vai cruzar as informações com a FD-RINF? São as mesmas informações? São. Por isso que é bom a gente tomar cuidado, até porque, assim, a Receita ou os demais órgãos, quando ele está nessa fase de implantar uma nova obrigação, ele precisa realmente garantir que essas informações são as mesmas se fosse enviada pela declaração anterior, né? Então, eu enxergo muito dessa forma. Então, ele precisa realmente ter essa garantia. Porque há tantos anos eu tenho uma DCTF, há tanto tempo eu tenho uma DIRF e está saindo tudo perfeitamente. Opa, esse ano já não tenho mais. Mas será que eu estou recebendo tudo certo? Então, vamos fazer essa comparação. Se a DIRF está um valor, se eu tenho uma FD-REINF, um e-social com valores diferentes, né? Então, assim, eles têm todas essas informações. Basta querer.
Se tiver informação divergente, é só eles olharem ali, gente, porque nós sabemos que informação é o que não falta na mão deles, com tanta obrigação que a gente faz a entrega, tá? Então, por enquanto, faz normalmente a DIRF com todas as informações que foram enviadas, tá? É necessário enviar os outros impostos na DIRF? Os outros impostos, como, por exemplo, um PIS, um COFINS, IRPJ, IPI, esses são na DCTF antiga, tá? Que é até a competência de dezembro de 2024. Aí sim. Agora a gente vai ter as novidades aí com o MIT, e aí a gente vai ter um envio dentro do MIT, não mais dentro da DCTF, mas aguarde que daqui a pouquinho a professora vai explicar melhor como que vai ser esse procedimento, que teremos uma nova vida, e é claro que a gente está ansioso, não é mesmo? O PCC sim, tá? Que é a contribuição retida de PIS, COFINS, contribuição social. Isso sim a gente precisa informar, porque é serviços tomados. E até, gente, Simples Nacional, eu não preciso fazer retenção. Na prestação de serviço, não. Mas ele pode estar tomando serviços com imposto de renda. Daí, ele precisa fazer um envio também, tá? Então, além do envio da DIRF, se prepara. Será que está passando alguma nota fiscal? Tá bom? Então, nesse sentido também, o Simples Nacional precisa fazer o envio, certo? Gente, esses detalhes aqui da DIRF, tem muita coisa que é RINF também. Então, sim, as informações são bem redundantes, tá? Que é para nossos órgãos se assegurar que eles estão recebendo essas informações de maneira correta. Elaine, poderia voltar em propaganda e publicidade? Não entendi direito. É porque essa atividade ela tem a autorretenção. Nas outras atividades, o que acontece? Eu prestei um serviço e a Elaine tomou o meu serviço, certo? Eu preciso fazer a retenção e ela vai fazer o recolhimento. Só que, quando é esses serviços de propaganda e publicidade, é autorretenção, significa que ela mesma faz a sua retenção. Então, a gente não vai ter uma guia para recolher do tomador, pois ela mesma já está fazendo esse recolhimento, tá? Mas mesmo que o tomador de serviço ele não tenha essa guia, ele vai precisar informar lá dentro da DIRF, correto? Multa, que é a coisa que a gente detesta, mas a gente precisa saber. Então, a gente tem aqui de R$ 200, tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei número 9.317 de dezembro, revogada pela Lei Complementar 123. Então, R$ 200, pessoa física, simples nacional, inativa, R$ 500 nos demais casos, tá? Essas aqui são as multas mínimas. Então, gente, eu preciso mandar uma DIRF em atraso, vai ser isso daqui, o pagamento mínimo. Porém, é mínimo, não significa eu tenho uma empresa lucro presumido e eu vou pagar R$ 500 e eu posso ter também um valor aqui reduzido de metade, que é o quê? Quando a gente faz o envio dessa declaração em atraso, então suponha, era para poder fazer a entrega agora, em dezembro. E aconteceu alguma coisa e ela vai ser entregue somente lá no mês de abril, ou seja, em atraso. R$ 500 ou R$ 200, a depender do caso. Se for os R$ 500, a empresa vai poder pagar a metade, então vai ser R$ 250 de multa, tá? Lembrando, gente, que é multa mínima, porque às vezes a gente fica só com esses valores na cabeça, mas pode ser que não seja. E outra coisa, aqui, como é multa mínima, ela pode ser que seja maior. E é multa por atraso de entrega. Mas a gente tem que também tomar cuidado, porque nós temos aqui também. Desculpa, gente. Aqui
mas um prolabore de um salário não importa da folha, tem que lançar manual lá dentro da DIRF? Na verdade, aqui o prolabore, você já vai ter um sistema, tá? E vai poder fazer já a importação desse sistema. Gera um arquivo e importa para dentro do programa, tá bom? Isso, retenções de cartão, tá, gente? Solicita esses informes para poder colocar aqui dentro da nossa DIRF. Vamos falar aqui em relação aos cruzamentos, tá? Antes, deixa eu ver aqui, em relação à distribuição de lucro, não foi declarado na RINF, você pode fazer na DIRF. Gente, coloca essas informações nos dois, tá? É melhor você fazer isso. Não vá insistir achando que pode ser que não dê nada, de que não vai ter cruzamento. Coloque. É melhor colocar. Em alguns casos, eu sou um pouco conservadora. Por quê, gente? É melhor evitar alguns casos do que lá na frente a gente ter uma dor de cabeça maior, tá bom? Então, cruzamentos. Olha só a quantidade aqui de declarações que a DIRF ela pode fazer esse cruzamento. DCTF, a DCTF Web, a Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas, a DMED, a FD Contribuições, a DFIS, tá? A DAZN lá do MEI, a ECF, E-Social, os próprios DARFs, nota fiscal, REINF, muita coisa. Por isso que é uma declaração muito importante e que a gente precisa fazer a entrega da maneira correta. Porque, gente, olha só, as informações estão aí, tá? Então, qualquer tipo de vacilo já aconteceu, tá? A Receita Federal notificou uma empresa, a gente olhou ali na caixa de entrada dela e estava ali falando que teve um cruzamento DIRF e DCTF. E é muito fácil de fazer esse cruzamento, tá? Então, a gente lá dentro da DIRF, a gente vai informar tudo isso mês a mês. E na DCTF, a gente também faz a entrega mensalmente. E o que acontece aqui? Se informação é diferente, opa, eu quero saber o que aconteceu. E por isso que a gente cai na malha, exatamente por divergência de informações. Então, procurem fazer esses cruzamentos, tá? SPED também, o SPED de contribuições, a gente precisa dar uma olhadinha nele. O meu PIS foi de R$ 400, então esses valores de retenção vai ter também que precisar estar ali dentro de uma DIRF e nas demais obrigações acessórias, tá bom, gente? Uma coisa vai puxando a outra e a gente precisa sempre estar atento a todos esses detalhes, tá bom? Declaramos agora em fevereiro na RINF distribuição referente à competência de dezembro de 2024. Devo lançar na DIRF? Sim, tá? Na REINF, a gente tem aquela regrinha lá do trimestre, certo? Da distribuição de lucro. Só que o que acontece? Na DIRF é o valor anual. Então, consequentemente, tudo que tem lá na REINF trimestralmente, a soma desses valores a gente vai encontrar lá dentro da nossa DIRF, tá? Então, faz o envio dela. Precisa, é aquela coisa, olha a obrigatoriedade. Se a empresa for obrigada a DIRF, daí informa também a sua distribuição de lucro, tá bom? Acredito que pior parte e os clientes que não envia toda a documentação. Em relação à distribuição de lucros, né, Eduardo? Às vezes fica ali na correria e a gente acaba não tendo tempo. É um prazo um pouco apertado, mas tá aí. A gente precisa fazer o envio e por isso também que a gente precisa estar ali cada vez mais em cima desses clientes, buscando as informações necessárias para o preenchimento, tá bom? E a nossa nova era, olha só que lindeza. Gente, o que vocês estão achando agora? Vocês acham que era melhor
DCTF, do jeito que estava bonitinho, com a DIRF? Ou vocês acham que agora, com E-Social, com MIT, DCTF Web, REINF, vocês acham que tudo vai ser muito melhor? Em relação ao nosso trabalho, o que vocês acham de tudo isso que está acontecendo? Será que realmente vai melhorar? O que vai acontecer agora conosco? E assim, a gente está falando de obrigações, entre aspas, novas. Tá? Entre aspas, por quê? Porque não dá para implantar assim do dia para a noite tudo. Então, E-Social demorou de fazer sua implantação, consequentemente, para rodar um, precisa do outro, tá em perfeita funcionalidade, como o REINF. Já tem um tempo que a gente faz a entrega, mas muita empresa nem precisava fazer a sua entrega porque não tinha nenhum fato gerador. Depois vieram as distribuições de lucro dentro dela. Temos o MIT também. Então, realmente é uma nova era que estamos vivendo e a gente precisa estar muito atualizado quanto a isso. A Silvia está dizendo, no meu ponto de vista, acho que vai melhorar. Com fé em Deus, né, menina? Porque a gente precisa, sim, de melhorias. Olha quantas obrigações que a gente não faz durante o mês. Fazemos a distribuição de lucro em 31 de 12 de 2024. Somos obrigados mesmo a colocar na FD-RINF de 2025? Não entendo como vai cruzar anos diferentes. É que nos anos anteriores, a gente não tinha a REINF, né? Lá para trás, em alguns anos. Era tudo dentro da DIF. Então, eu acredito que a Receita, ela gosta, e os demais órgãos, de ter uma declaração antiga com uma declaração atual, justamente para fazer essa comparação, porque não dá para largar que um sistema novo tô aqui. Opa, eu preciso validar. Será que isso está realmente validado? Eu tenho todas as informações que eu preciso estão aqui? Então, por isso que é melhor entregar nas declarações que tiver na DIRF e FD-REINF, faz a entrega, tá bom? Acho que temos que esperar os primeiros envios para saber se vai ou não melhorar. Acho que vai ficar melhor, só que as informações serão online. É porque agora tudo é muito mais rápido. Então, imagina, antes para fazer esses cruzamentos aqui, a Receita tinha que esperar a entrega da DIRF, fazer todo o seu processamento lá, para poder fazer o cruzamento. Agora não. Se é todo mês, olha só, gente, as coisas vão ser muito mais rápidas também, tá? Então, tanto a gente para prestar, como também para vir alguma coisa ali, né, que a gente fica com medo, tá? Mas eu acredito também, tá? Que a perspectiva é de melhora. Então, só de não ter declaração anual, que eu não gosto, tá? Exatamente por conta disso. É muita informação durante um ano, às vezes a gente troca de sistema, é colaborador novo, cada um faz de um jeito, então, às vezes, complica mesmo fazer entrega de declarações anuais. Mas, quando é mensalmente, a nossa cabeça já está mais fresca, a gente já está fazendo um envio ali de imediato, eu acredito que seja para melhorar também, tá? A Lucy, apesar das dificuldades iniciais, acredito que será melhor. Com fé em Deus, tá bom? Pagamentos para autônomos que emitem nota e tem retenção de INSS e IR, inclui na... vamos assim, quando a gente tem obrigações que são do E-Social, já está lá. E-Social já foi enviado. Daí a gente não precisa fazer entrega de REINF, tá? Agora, se eu tenho, por exemplo, um autônomo, ele emitiu a sua nota fiscal, não tem nada de folha de pagamento, então EFD REINF são informações diferentes, tá? O que é E-Social é E-Social, o que é FD REINF é FD REINF. Então a gente tem que ver em qual sistema que a gente vai prestar as informações. Eliane, espero que melhore muita informação em duplicidade. Exato. Que esse que é o problema, né? É isso aí. Bastante comentário aqui.
Também, o Pedro fala aqui, ó, o problema é o sistema deles que nunca funciona direito igual o E-Social. E esse é o medo que a gente tem. Quem aqui estava na época que foi implantada a DCTF Web para as empresas do Simples Nacional? Foi problema, porque a gente tinha que trabalhar à noite, às vezes dava 2 horas da manhã, a gente estava aqui enviando o E-Social, DCTF Web, por conta de sistema. E era assim, aqueles bug besta, né? De colocar o CNPJ da empresa e falava que não tinha como acessar, que não existia, que não tinha procura. Gente, era um monte de coisa que estava acontecendo. Então, eu espero que não aconteça dessa vez, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem problema se a empresa só entregar a distribuição do quarto trimestre da REINF e agora com a DIRF para cruzar, mesmo que o valor total seja coerente? Aqui, o que a gente precisa ver aqui, ó, quando a gente falar de distribuição de lucro, tem que ver realmente como que foi feita essa distribuição. Tem sócios que vai lá e retira todos os meses. Tem alguns que não, eu espero realmente a contabilidade, vou apurar meu resultado. Então, assim, o correto é o que a gente já sabe, né? É informar ali a cada trimestre, bonitinho, se teve a retirada, se não teve e tudo mais, tá bom? Esse é o correto para a gente não ter esse problema aqui de cruzamento, tá bom? O pessoal tá falando bastante aqui da lentidão de sistema também, tá? Com medo, segue o medo. Prefiro duplicar as informações do que faltar. Exatamente, Cláudia. Então, muitas vezes a gente precisa, mesmo assim, ter essa redundância de informações para lá na frente a gente não ter um problema maior, tá bom? É isso aí, só funcionava fora do expediente. Muito problema, né? Uma dúvida. Quando enviamos a FDRIF, temos que aguardar de um dia para outro para cruzamento de informações com a DCTF Web ou já podemos fazer de imediato? Assim que você envia a FDRINF ou E-Social, quando você acessar lá a DCTF Web, as informações já estão lá, tá bom? E isso daqui é em caso das retenções, até a distribuição de lucro também, ela já aparece de imediato para você fazer a sua transmissão. Então, não precisa ficar esperando de um dia para outro para poder transmitir a DCTF Web, não, tá bom? Galera, curte, que eu acho aqui que as curtidas estão baixas. Quem ainda não me acompanha no Instagram, tá? Dai Castro Contadora, me segue lá. Se tá com dúvida ainda sobre DIRF, olha, eu tenho um caso aqui específico, eu não consegui tirar sua dúvida aqui agora, porque tem muita mensagem. Qualquer coisa, me manda lá, que eu vou fazer o possível para poder te responder, tá bom? É o Dai Castro Contadora. Pessoal também perguntando de material, acredito que vai ser por e-mail, ou deixa eu ver aqui. Ó, o link está consertado, tá? E é isso, galera. Cadê o Maurício? Para ele fazer aqui os comunicados, os avisos dele, tá, gente? E eu espero poder ter contribuído com vocês, tá? Com essas informações. É o último ano, mas nem por isso a gente vai informar tudo de qualquer jeito, a gente precisa ter todos esses detalhes aqui. Desculpa que eu não consegui responder agora, mas realmente, olha só, Maurício, o tamanho da audiência que temos aqui agora. Bastante. Eu tô chorando, Dai. Eu tô chorando. O que aconteceu? Porque a DIRF vai acabar. Chorando, só se for de felicidade. Tá todo mundo triste. Ó, que a DIRF vai acabar. Você acha? Ô, louco, cadê a Dai? Cadê a Dai? Cadê a Dai? Travou? Vocês estão comigo? Todo mundo me vendo? Oh, meu Deus do céu. Quem tá triste aí que a DIRF vai acabar? Manda aqui para mim no chat, por favor. Quem tá... Até caiu, vocês viram? A Dai caiu, meu Deus do céu.
Quem tá triste aí, quem tá com saudade, quem tá batendo aquela saudade que a DIRF vai acabar, Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu, vou esperar a Dai voltar aqui, porque foi sensacional a palestra dela. Voltou. Tá aí? Gente, é obra do inimigo. O inimigo tá com força, mas a gente é mais forte ainda. A concorrência que tá com o voodoo espetando assim, ó. Oh, meu Deus do céu, muito obrigado, viu, Dai? Que da hora, cara. Imagina, O Givanildo colocou um negócio bacana aqui, ó. Foi a mesma alegria quando a Dacom sumiu. É verdade, foi simultâneo. A mesma felicidade quando a DIPJ acabou também, né? Isso daí é antiga, né? Não é da minha época, não, gente. Não, né? Eu sei. É coisa de antigamente, muito antigamente, da época do papel. Ai, meu Deus do céu. Pô, pessoal. Pô, Dai, não tenho nem como te agradecer, cara. Foi sensacional, entendeu? Foi sensacional. Imagina. A Aline Mendes colocou aqui, falou e nada do MIT. O MIT é a próxima palestra, Aline. Essa daqui pessoal, foi sobre DIRF, então segura a emoção que a gente daqui a pouquinho vai começar a próxima aí. Beleza? Muito bem, pessoal. Quem curtiu a palestra da Dai vai fazer o seguinte, vai colocar a palavra-chave no chat agora. Show, para ela saber que vocês gostaram da última palestra de DIRF da história. Você já tem noção disso, Dai, que é a última palestra de DIRF? Ai, gente, glória a Deus. Ó, estão falando aqui até da Dacom. Gente, deixa isso de lado, vocês estão entregando a idade desse jeito. Dai Castro, minha amiga, minha irmãzinha, olha só, segue ela no @Dai Castro Contadora, você fica sabendo de tudo que ela faz, o material e os eventos que ela organiza, tá bom? Fica sabendo um pouco mais do trabalho dela ali no @Dai Castro Contadora. Show, Dai? Isso aí. Muito obrigado, viu, minha amiga? Eu que agradeço, gente. Agora vocês estão em boas mãos. Continuem aqui no evento, não saiam, porque eu tenho certeza que ainda tem bastante conteúdo bom aí. Show! Muito obrigado.